Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Olá, eu sou Joseph Prince e agora, como pode ver, a minha retaguarda está ao Mar da Galileia e estou na área onde foi dado o Sermão da Montanha. Se nós focalizarmos à minha esquerda, vamos ver onde as pessoas estavam assentadas. Eu estou no lugar onde as pessoas estavam assentadas em todo este vale aqui. E Jesus estava sentado lá em cima, onde está aquele prédio. A acústica aqui é incrível. Se você estiver lá, eu aqui posso ouvir o que você está falando. Eles o escutavam pregar cada palavra, aqui onde estavam assentados. Eu achei esse o lugar perfeito para compartilhar o que tenho no meu coração, com respeito a uma profecia falando dessa área, porque Jesus realizou 2/3 dos seus milagres nessa região, às margens desse mar, nas montanhas e vales das cidades da Galileia. 2/3 dos seus milagres. Ele fez mais milagres aqui do que fez em Jerusalém. Eu creio porque Jerusalém era um centro religioso e os religiosos sempre obstruíam o fluir da sua graça e seus milagres. Graça e justiça própria, como água e óleo, não se misturam. Na verdade, quando a graça se encontra com o pecado, perdoa os pecados. Quando a graça se encontra com a necessidade, supre a necessidade. A única coisa que obstrui a graça, encontramos em Gálatas, capítulo 5, que diz que caímos da graça quando pecamos? Não. Quando você tenta ser justificado pela lei. Se procura justificação pela lei, cai da graça. Agora, quando você cai em pecado, você cai sobre a graça e a graça pega você e o restaura. As pessoas têm a ideia de que quando caem em pecado, permanecem lá. Não, não, não. É quando se cai em pecado que se encontra a graça de Deus. E a coisa mais importante é introduzir essa pessoa à graça. E ela se levanta, porque a graça tem o poder de levantar. Amigo, quero ler uma profecia em Isaías a respeito dessa região. Isaías capítulo 9. Vamos ler no profeta Isaías, no Antigo Testamento. Isaías 9. Vou compartilhar neste capítulo. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, nessa região que estamos, a região de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia, 2 gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Essa profecia foi citada no Evangelho de Mateus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia e, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica logo ali, no outro lado dessa montanha. Foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tinham muitos gentios aqui.
Essa foi a razão porque Jesus fez tantos milagres aqui. Os gentios não conheciam a lei, não tinham justiça própria, sabiam que eram pecadores. Mas quando encontravam a graça de Deus, o poder de Deus e os milagres fluíam. Deixe-me continuar a profecia citada em Mateus, profecia de Isaías. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Diz que esse lugar, por causa dos gentios que tinham adoração a ídolos, idolatria, a nova era e todo tipo de superstição, mas ainda assim Jesus realizou muitos milagres aqui. Por exemplo, não existe registro que Jesus tenha expulsado nenhum demônio de alguém em Jerusalém, porque os religiosos não permitiam adoração a ídolos lá. Eu creio que essa é a razão porque as pessoas são possuídas por demônios, por causa dessas práticas da nova era que permitem entrar em suas casas. Mas aqui Jesus fez muitos milagres porque estavam, como a Bíblia diz, na sombra da morte. Toda essa área, a Galileia dos gentios. E nessas sombras de morte, uma luz brilhou, uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Isso me lembra do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. Essa é mais uma profecia do Senhor. Apesar de ser uma declaração verdadeira, também é uma profecia que o Senhor viria a Galileia. Ele é a luz que brilhou sobre os que viviam na sombra da morte. Se você sente que a sombra da morte está sobre você, você recebeu um diagnóstico ruim dos médicos, eu quero dizer, você não está me assistindo por acaso. Uma grande luz está brilhando na sua vida. O seu nome é Jesus Cristo. Ele ama você, amigo. Ele ama você. Quero dizer algo sobre essa profecia. Nós vemos que existe uma diferença, porque quando Mateus citou, ele deixou uma frase de fora, da profecia de Isaías. Em Isaías 9 diz assim, a terra de Zebulon e de Naftali. Vamos ler um pouco antes. A frase que vem antes. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. A palavra humilhou é uma referência dupla da palavra hebraica kalau. Kalau é usada para amaldiçoar, humilhar alguma coisa ou desprezar. É usada duplamente. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, a Galileia dos gentios, em função de toda a idolatria que estava acontecendo aqui. Ainda assim, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Vou ler mais uma vez. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Amigo, para aqueles que leem suas Bíblias em hebraico, verão que a palavra honrará também é o uso duplo da palavra hebraica kavod, que é glória, peso. Pode ser glória e pode ser honra. Existe um jogo de palavras aqui que intriga os eruditos. Ele, na verdade, humilhou a Galileia ou ele honrou a Galileia, essa região? Se você responder os dois, não estará errado quanto à exegese. Pode ser qualquer um dos dois, mas eu creio que, a propósito, outras versões da Bíblia dizem que ele a envileceu e nos últimos tempos a enobreceu. Eu creio que esse contraste entre humilhar e a palavra kavod, honrar, foi escrita para ser assim, dependendo de quem estaria lendo e em que época. Porque esse lugar foi oprimido, esteve sob juízo, sob maldição. Mas o povo que vivia na sombra da morte, e agora está anoitecendo, mas, graças a Deus, somos a luz do mundo. E nessa região aqui, o Senhor Jesus, a grande luz, caminhou. Ou seja, essa região onde estamos foi grandemente humilhada e também honrada. As duas coisas são verdadeiras. E eu acredito que esse contraste foi proposital.
Quando Mateus citou esse texto, ele deixou uma parte de lado. Se houvesse citado, resolveria o problema para nós. Mas eu creio que o contraste que vemos nesse versículo foi por intenção divina. Isso porque, se você o rejeitar e rejeitar sua graça, e quiser viver em justiça própria, aí você será humilhado. Mas, por outro lado, se você está na sombra da morte, em tempo de necessidade, e você abrir seu coração para a sua graça, será grandemente honrado e grandemente abençoado. É a palavra kavod em hebraico. Essa região presenciou o Senhor Jesus andando entre eles, limpando os leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos, os olhos dos cegos, e ainda assim o rejeitaram. Assim, o mesmo lugar que havia sido grandemente honrado, antes havia sido oprimido, e voltaram a ser humilhados porque rejeitaram a Jesus, por isso foram amaldiçoados. Jesus pronunciou um julgamento sobre Corazim, Cafarnaum, todas essas cidades ao redor do Mar da Galileia e Betsaida, porque o rejeitaram. Veja, nessa mesma passagem, e eu vou concluir, depois de dizer o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, diz, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita. Isso já aconteceu? Israel hoje está oprimido. Eles não estão celebrando com a alegria da colheita. Mas, amigo, existe aqui um parênteses entre verem uma grande luz e alegrarem-se com a alegria da colheita. Esse parêntese já dura 2000 anos. Existem parênteses na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus citou Isaías 61, na sinagoga em Nazaré, Lucas 4 nos diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar liberdade aos cativos. Depois diz, o ano aceitável do Senhor. Em Isaías continua, o dia da vingança do nosso Deus. Amigo, quando Jesus chegou no ano aceitável do Senhor, ele parou e fechou o livro. Enrolou o pergaminho. Ele sabia onde parar. Ele não leu o dia da vingança do nosso Deus, porque existe um parêntese divino de 2000 anos entre sua primeira vinda e a segunda vinda. Sua primeira vinda não foi para trazer juízo. Foi o ano aceitável do Senhor, é Hatzon em hebraico, que fala de uma era de favores divinos. O dia da vingança virá, mas não chegou. Me alegro que quando fala da graça, fala ano e não dia. Amém? Deus não se alegra com o juízo, ele se alegra em mostrar favor para com seu povo. E não é de admirar que, em Isaías 9, de onde vem essa profecia, continua dizendo, isso é incrível. Versículo 6 de Isaías 9, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Amigo, o menino nos nasceu. Essa profecia está no mesmo capítulo que eu li, quando fala da Galileia dos gentios. A resposta está aqui. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Como menino, ele nasceu. Como filho, ele sempre existiu. Como filho, ele não poderia ter nascido. Ele nasceu como menino, como filho, foi dado. Um fala da sua humanidade, a outra parte fala da sua divindade. E aqui fala dos seus lindos nomes, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. No hebraico tem uma beleza extraordinária porque tem um ritmo. Se fala dessa forma, El Gibor, Deus poderoso. El Gibor, poderoso Deus. Avi-Ad, Pai da eternidade. Sar Shalom, Avi-Ad, Sar Shalom. El Gibor, tem um ritmo. E Isaías é um livro poético, na verdade. A poesia está bem presente no hebraico.
Mas, amigo, veja isso. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. É impossível descrever como será no futuro, quando Cristo vier reinar na terra. O aumento da sua paz e do seu governo não terá fim. Nós pensamos que o céu será tudo. Não, amigo. O seu governo vai continuar crescendo e expandindo. E o aumento da nossa paz vai também continuar crescendo. Dá para você imaginar isso? É incrível. Isso nos maravilha. Nos diz aqui que o governo estará sobre os seus ombros. Deixe-me concluir com isso. O governo estará sobre os seus ombros. Onde está o governo da sua vida? Nos seus próprios ombros? Ou nos ombros de Jesus? Os ombros são um lugar de força, um lugar de poder. Diz que o governo estará sobre os seus ombros. Eu me lembro do José da Bíblia. O povo veio a ele querendo pão. E ele disse, o que vocês têm para dar? Disseram, vamos comprar o pão. Ele disse, ok, me dê o dinheiro e eu dou o pão. No ano seguinte, eles vieram a ele e disseram, não temos mais dinheiro, e ele disse, o que vocês têm para dar? Disseram, nossos rebanhos. Me dê os rebanhos e eu vou dar o pão. E no ano seguinte, eles vieram outra vez e disseram, queremos pão. E ele disse, o que vocês têm? Eles disseram, só temos nossas casas e possessões. E José disse, me deem as casas e as possessões. E finalmente, no ano seguinte, eles voltaram e disseram, queremos pão. E ele disse, o que vocês têm? Eles disseram, não temos mais nada. Já demos tudo. E o que José disse? Entreguem suas vidas. Finalmente, eles se entregaram e falaram, nós somos seus. Ele lhes deu pão. Amigo, deixe-me dizer isso. Foi o final do problema deles. Eu posso imaginar um egípcio à noite. Ele está deitado em algum lugar, ele está acordado e preocupado. E a esposa dele diz, o que está acontecendo com você? Estou preocupado com amanhã, estou preocupado com o nosso futuro. Me preocupo se nós teremos pão para comer. E a esposa diz, relaxa, não somos mais nossos donos. Isso é problema de José. Pertencemos a José. Ele vai tomar conta de nós. Amigos, é a mesma coisa. No momento que você entrega a sua vida ao José Celestial, acabam seus problemas. Amém? Eles nunca mais foram a ele pedir pão. Porque agora o problema deles era problema de José. Amém? O mesmo com você. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, não é mais seu problema, não é mais sua tribulação. O desafio não é seu. Não precisa mais se preocupar com o futuro. Ele vai cuidar de você. Você só descansa. Amém? Da terra de Zebulon e Naftali, a Galiléia dos gentios, o lugar onde, sobre a sombra da morte, raiou a luz. E a grande luz está nas nossas vidas. Amigo, me alegro por pregar aqui onde tudo isso aconteceu. Lembre-se, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí onde você está assistindo, Ele está. Sejam quais forem as trevas, amigo, entregue sua vida ao Senhor. Não somente o seu dinheiro, suas possessões. Quando você entrega a sua vida, como os egípcios entregaram suas vidas a José, acabaram-se seus problemas. O mesmo com você. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Mesmo se já é cristão, entregue sua vida e diga, Senhor, de hoje em diante, minha vida, minha alma, meu espírito lhe pertencem, Senhor. Amém? Renda-se e confie nele. Ele cuida dos seus. Amém? Você não foi comprado com sangue de bois, você foi comprado com precioso sangue, o sangue do Filho de Deus, o Rei de Israel. E porque pertence a ele, descanse. Ele cuida de você. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.